Esse é o Ancapsu e nós vamos falar da lambança que o Haddad fez com o negócio do IOF. Cara, que coisa de amador, meu amigo, que coisa de gente incompetente, que coisa de gente burra. Eu vou te falar uma coisa, o pior, a gente está sendo governado, cara, não é por ladrões, evidentemente, né? Olha o escândalo do INSS, é a ladroagem que está no governo, olha o aumento que teve do IOF para cobrir a roubalheira do governo Lula, né? O Lula poderia ter demitido os sindicalistas, poderia ter demitido os funcionários merda que ele contratou aí, e não, ele vai aumentar o imposto para todo mundo pagar. Vai roubar mais para pagar essas despesas dele, né? São ladrões, o governo é um governo de ladrões, é uma organização criminosa que está no governo brasileiro neste momento. Mas além de tudo, são ladrões burros. Porque o ladrão inteligente consegue pelo menos organizar uma boca de fumo ali, um negocinho ali, uma biqueira qualquer para conseguir vender as coisas, né? Esse pessoal é incapaz disso, cara. O Haddad é um ladrão burro, um ladrão idiota, retardado mental. Essa notícia foi sugerida por Xandão, mostra o que a justiça sempre foi, Vozes da Minha Cabeça e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então vamos contar o que aconteceu aqui, depois eu xingo mais o Haddad, porque ele merece. Ele merece. O Haddad ganhou de todo mundo agora. O Tachad ganhou de todo mundo agora, né? Bom, então, ontem a gente falou sobre isso, um absurdo, né? O Lula descobriu, de repente, que está devendo 50 bilhões de reais, que é as contas que ele fez lá, as contas de padaria lá da biqueira que ele faz lá, deu errado, e daí ele tem que arrumar mais dinheiro para pagar os traficantes, né? Então, aí o Haddad, como é que vai fazer isso? Vai cortar a gente? Vai vender, né, diminuir o negócio? Vai vender o carro roubado? Não, não, vamos aumentar imposto, vamos aumentar o preço da galera. A galera tem que pagar mais caro aqui na nossa biqueira. E é isso que o Haddad está fazendo, está cobrando de todos nós brasileiros para pagar esse prejuízo que o Lula causou lá no Brasil, né? Só que ele decidiu mexer no IOF. E eu falei no meu vídeo de ontem que o IOF é um problema, porque o IOF é um imposto de regulamentação. Não é um imposto para arrecadar. Ele não deveria ser usado para o governo arrecadar dinheiro para resolver o problema de caixa do governo. Existem impostos que são para isso mesmo, que é para o governo arrecadar. Outros não, outros é para só regulamentar o mercado. E o Haddad foi lá e com a sutileza de um elefante numa loja de cristais, resolveu mexer no IOF, que não entende nada disso. E pior, anunciou a coisa sem nem consultar o pessoal do Banco Central, né? Aí o que aconteceu? O governo teve que voltar atrás, o governo Lula recua e revoga parte da decisão de aumentar o IOF, porque ia causar um pânico entre investidores no Brasil, ia causar fuga de dólares e coisa e tal. O pessoal ficou apavorado com isso. Como que o Haddad toma uma decisão dessa sem entender nada do assunto? Porque, evidentemente, se ele entendesse do assunto, ele não teria tomado essa decisão. Se tivesse uma única pessoa no governo Lula com um mínimo de competência para entender do assunto, ele não teria tomado essa decisão. E o cara me faz uma merda dessa e comunica. Ele fala, coisa, teve que voltar atrás. No mesmo dia voltou atrás rapidamente, coisa tal, desesperado com a situação, com esse negócio do IOF, né? E detalhe, né? Isso aqui é só mais um passo de um grande conjunto de lambanças feitas pelo Haddad. Para início de conversa, Haddad descarta aumento do IOF e foca na recuperação fiscal. Não, porque não vamos aumentar o IOF, nós vamos dar um jeito de cortar despesas para resolver o problema. Acabou que não cortou despesa nenhuma, contingenciou alguma coisa, mas muito pouco, e ao invés de cortar a despesa, aumentou o imposto mais uma vez. E, de novo, aumentar imposto, o IOF é um imposto de regulamentação, não é de arrecadação. Quando governos começam a fazer aumento de IOF, é desespero, porque o IOF é um imposto que pode ser aumentado rapidamente, mas ele é um veneno, porque ele mata as transações comerciais todas. Ele impacta em toda a economia diretamente. O pessoal que está achando que não, que é coisa de empresa, só a empresa vai pagar IOF. Não, todo mundo vai pagar IOF. Todo mundo vai pagar essa bomba que o Haddad inventou aqui, né? Aí, olha só, para tu ter uma ideia na história aqui, ó, o Galípolo cancelou a viagem às pressas após a atrapalhada do Haddad para ficar no Brasil e tentar convencer. Não, não, gente, calma aí. A gente não é tão incompetente assim, não. Foi só o Haddad que teve um soluço lá e bateu com a cabeça no teto e resolveu falar as coisas. Não, cara, é impressionante, mas é o que eu falo para vocês. A culpa desse troço é de quem achou que seria uma boa ideia botar um pinguço corrupto na presidência da República. Porque o Paulo Guedes tinha uma equipe extremamente competente que jamais cometeria um erro idiota desse. O Lula não tem ninguém competente do lado do Lula. Ninguém competente teria coragem
de botar um nome associado a um pinguço corrupto como Lula. O que resta para o Lula pegar é essa xepa do mercado, esse pessoal que já está meio podre no mercado, que não tem mais importância nenhuma no final das contas, esse bando de incompetente incapaz de gerenciar uma biqueira de droga na favela. É o caso do Haddad, né? Aí pega esse pessoal todo, não teve uma pessoa para lembrar para ele o problema que é o grau de aumento que gerou isso daqui, ó. Tá o Mário sabendo aqui, o grau de amadorismo do Haddad é assustador, né? O mercado ficou apavorado com as duas coisas. Primeira coisa, que esse aumento de IOF para investimento no exterior, isso é controle cambial. Todo mundo interpretou isso como controle cambial. Já estava começando a ter fuga de dólar. O dólar chegou a subir ontem, nesse meio tempo, entre o primeiro anúncio e o segundo anúncio, porque o pessoal, pô, agora o governo está querendo controlar dólar. Está querendo controlar dólar, eu tiro meu dólar daqui, meu amigo, enquanto eu consigo tirar ainda. Eu vou correndo com dólar para tirar, porque quando começa a controlar dólar, a tendência do governo é só controlar mais e mais e acabar com a porra toda, né? Destruir toda a economia do país. Então, esse tipo de coisa foi interpretado pelos investidores. Aí, ou seja, o Galípolo teve que tranquilizar os investidores as duas coisas. Não, já voltou atrás, não vai ter mais esse aumento de IOF, peraí, não é bem assim e coisa e tal. E também o pessoal perguntou, peraí, mas você tem certeza que são essas pessoas que estão governando o país? Esse tipo de jumento é que está cuidando da economia brasileira? Esse pessoal com retardo mental que não deveria nem ter licença para escrever carta. Porque puta que pariu de tão burro que é o Haddad, esse pessoal que tá tomando conta da economia brasileira, porra, eu vou tirar meu dinheiro daqui, né? Porque puta que pariu. Como é que o ministro da Fazenda e seus assessores não supuseram que o mercado ficaria apavorado com a imposição de IOF para investimentos de fundos no exterior e o aumento de imposto sobre as remessas para investimentos de pessoas físicas? Isso é controle cambial. O que o Haddad queria fazer é controle cambial. E controle cambial é uma coisa que, meu amigo, é veneno. Governos fazem isso em última análise. A Dilma fez isso lá atrás no governo dela, né? Inclusive, isso é outra coisa importante de avisar, tá? O pessoal tá falando por aí que na época do Bolsonaro o IOF era 6%. No início do governo Bolsonaro era mesmo. Mas não foi o Bolsonaro que colocou nesse valor. O Bolsonaro recebeu nesse valor lá da época da Dilma. A Dilma aumentou o IOF pra caramba. O Bolsonaro botou uma lei para diminuindo o IOF paulatinamente até chegar a zero em 2028. Então o Bolsonaro estava diminuindo o IOF nesse valor, né? Então, agora, o Haddad queria aumentar a arrecadação de imposto em 60%, ou seja, ele queria arrecadar mesmo com o IOF. O pessoal viu que isso aqui é controle de capital. O pessoal é o caso clássico em que as pessoas, quando você bota dinheiro no país, tudo bem, mas para tirar dinheiro do país não pode. Sabe aquela alegoria que eu falo para vocês sempre? Se não tiver um lugar para sair, a coisa não entra, meu amigo. Não tem esse negócio, não. Se você fecha a saída, o pessoal acha assim, não, vamos proibir o pessoal tirar dólar do Brasil, porque eles vão mandando dólar para o Brasil, a gente fica cheio de dólar aqui, o dólar não vai embora porque a gente proíbe de sair. Não, meu amigo, se você proíbe o dólar de sair, ninguém vai botar dólar no Brasil, porque não é maluco, não come cocô no café da manhã, porra. Se não tem como tirar o dólar, eu não vou botar o dólar lá, pô. Então, ou seja, isso é controle cambial, é o que o pessoal estava querendo fazer, o pessoal interpretou dessa forma esse imposto aqui, né? E ia ser uma catástrofe, o dólar já estava disparando, todo mundo tirando dinheiro do Brasil às pressas, né? Aí, essa é a história do Haddad, ou seja, uma lambança ele teve que voltar atrás. Então, uma coisa importante, ele não voltou atrás em tudo não, tá? Ele voltou atrás em IOF para investimentos investimentos de pessoas físicas e de fundos de investimento no exterior. Então, nesse caso, não tem o IOF, mas outras remessas para o exterior continua tendo IOF. O seu pãozinho vai ficar mais caro, porque o cara que compra trigo no exterior tem que mandar dinheiro para o exterior, no que ele mandar dinheiro para o exterior, ele vai pagar IOF mais caro, então você pode contar aí 3% de aumento do pãozinho e de qualquer outro produto que seja importado aqui no Brasil vai ter aumento de 3%, nós que vamos pagar essa lambança do governo Lula. O Lula não demitiu uma porcaria de um sindicalista que ele botou no governo, um idiota de um partidário dele lá, de um idiota da esquerda, não diminuiu um centavo o dinheiro que ele manda para os artistas ricos fazer merda, fazer filme de bosta que ninguém quer ver, nada disso foi diminuído. O seu dinheiro vai ser diminuído, você vai pagar mais caro no seu pãozinho com esse IOF aqui do Haddad, né? Aí aqui, ó, o pessoal ficou apavorado. Magnitude das mudanças no IOF surpreende e leva a Planalto a revogar a medida.
Ou seja, a magnitude que o Haddad colocou no negócio é porque o Haddad não tinha alternativa. O Lula está torrando dinheiro como se não houvesse amanhã e a situação fiscal do Brasil está catastrófica. É esse o problema. Por isso que o Haddad está desesperado. E o Haddad é burro ainda por cima, né? Não consultou um economista de verdade, uma pessoa realmente que entenda de economia. Podia ter falado com Galípolo, podia ter falado com qualquer pessoa competente, mas não tem ninguém competente nesse governo. Esse aqui é o problema. Aí, olha só que coisa engraçada. O pessoal ficou apavorado com medo do Nicolas. A primeira preocupação do pessoal foi o efeito Nicolas aqui, ó. Medo do efeito Nicolas pesou para a Fazenda corrigir rota do IOF quase meia-noite. E eu vou te falar uma coisa, eu não sei se está descartado isso não, tá? Porque esse problema do efeito Nicolas aqui, o que daria nesse caso, né, se eles tivessem mantido a versão original do coisa, seria um aumento do dólar absurdo. O dólar ia bater 6, 7 reais de novo, né, por conta desse absurdo que eles fizeram aqui. Mas eu não sei não, acho que dá pro Nicolas fazer um vídeo ainda, tá? Porque do jeito que tá hoje, já vai encarecer qualquer coisa que seja importada aqui no Brasil. Qualquer coisa comprada no exterior vai ficar mais caro com esse IOF de 3% aí. Qualquer remessa que você faça para o exterior já vai ficar mais cara no final das contas, vai atrapalhar todo mundo. Você que trabalha no YouTube, você vai receber menos, você está sabendo disso, né? Nós, youtubers, seremos afetados, perderemos 3% da nossa receita com isso daqui, e se você manda o dinheiro para o exterior ainda vai ter mais uma derrota no envio para o exterior. Por quê? Porque o YouTube, ele recebe dos anunciantes aqui no Brasil, e a matriz é lá nos Estados Unidos, então ele recebe dos anunciantes aqui no Brasil e manda esse dinheiro para os Estados Unidos. Do que ele manda esse dinheiro para os Estados Unidos, está fazendo uma remessa, vai ter que pagar 3% para lá, e no final das contas vai prejudicar o pagamento das pessoas aqui no Brasil de novo, né? Vai piorar a situação aqui no Brasil de novo. Mais uma vez o governo Lula fazendo merda, né? Aqui, ó, o medo do Nicolas fez o governo... Caraca, bicho, o Nicolas alugou um triplex do Guarujá na cabeça do governo Lula, cara. A primeira preocupação... Ih, caraca, o Nicolas vai fazer um vídeo, socorro! Socorro, o Nicolas vai fazer um vídeo, temos que corrigir a merda que a gente fez aqui, caramba, bicho. Parabéns, Nicolas. Olha só o grau de paranoia que esse pessoal tá contigo, né? E não foi só ele que criticou, não. Aqui, até André Sadia aqui tá falando da lambança do governo Lula, né? O governo Lula não precisa de ninguém para atrapalhar, ele não precisa de oposição, ele se atrapalha sozinho, né? A gente vai fazer a anatomia da crise aqui daqui a pouquinho, mas eu acho que o que a gente pode dizer com certeza é que o governo está sofrendo, está passando por essa crise de credibilidade por erros do governo. A oposição pode tirar uns 3, 4 dias por semana de folga, porque o governo produz material suficiente para municiar a oposição com os seus próprios erros. Então, a gente está vendo o governo trazer o seu lado oficial, é do jogo, vai falar que o técnico está prestigiado, que a gente corrige os rumos, que a gente ajusta a rota, de erros que eles cometeram. Mas a ideia de botar essa cambada, essa quadrilha de corruptos, pinguços, idiotas, corruptos, pinguços, burros, foi sua, tá? Foi de vocês aí da Globo. Vocês que inventaram esse negócio de tirar o descondenado, descondenar o descondenado e botar essa porcaria desse incompetente, esse ladrão incompetente na presidência da República. Que ninguém quer ficar do lado dele. É lógico, ninguém é louco de associar seu nome a esse governo, tirando Simone Tebet e aquela outra mulher, como é Soraya Tronic, né, que conseguiram enterrar a carreira política delas ao se associar ao governo Lula. Ninguém é louco de fazer isso, de se associar ao governo Lula, né? E aí é esse o resultado que a gente está colhendo, uma cambada de amadores incapazes de administrar uma biqueira de droga na favela. Aqui, ó, empresários criticam o governo por alta do IOF, deveriam aprender com o Milei. Como é bom ter presidente, né? Nesse meio tempo, o Milei lá na Argentina tá acabando com tudo quanto é imposto, tá liberando o dólar do pessoal, para o pessoal comprar o que quiser, usar o dólar como quiser, e acabou com todos os controles de capital que haviam lá na Argentina, feitos pelo governo de esquerda. Pois é, a gente veio aprender com o Milei. Devíamos aprender a eleger deputados e presidentes e senadores libertários. O Brasil precisa de mais libertários na política.